Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Pílula Penal. Pois é, o quadro Pílula Penal do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, ele fala sobre alguns conceitos jurídico-penais dogmáticos e muito importantes para o direito penal em geral. Então são conceitos, são institutos do direito penal, parte geral, parte especial, que nós deciframos aqui para vocês. Ok? Tem um conteúdo bastante acadêmico no nosso quadro. E hoje nós vamos falar sobre o conceito jurídico penal de funcionário público. O conceito jurídico penal de funcionário público está no artigo 327 do Código Penal brasileiro, pessoal. É um conceito muito importante. Para começar, nós devemos dizer que essa palavra, essa expressão funcionário público, ela foi abandonada a partir da década de 90, da Lei 8.112, de 1990, que é a lei que estatuiu o regime unitário dos servidores públicos federais civis da União. Então, a Lei 8.112/90, ela se refere à expressão servidor público, né? Abandonando essa ideia simplesmente de função ou de funcionamento da administração pública para a palavra servidor, né? Todo servidor vai servir a quem? Ao público, ao interesse público, em favor, né, dos interesses de toda a comunidade, até porque ele muitas vezes é remunerado pelo próprio dinheiro público, então ele deve servir ao público. A expressão que o Código Penal utiliza, porém, ela é funcionário público, ok, pessoal? Isso está no artigo 327, não foi alterado nem atualizado até hoje, mas a gente entende como sendo o mesmo conceito de servidor público. Por que eu estou fazendo essa fala hoje para vocês? Porque agora, no mês de julho de 2021, tem havido algumas acusações contra o presidente da República do Brasil a respeito de possíveis delitos funcionais, né? E o presidente da República declarou que esses delitos funcionais não se aplicariam a ele, que ele não teria cometido esses delitos, uma vez que ele não é um servidor público, e que esses delitos só se aplicam aos servidores públicos. Por exemplo, o delito de prevaricação, sobre o qual nós já falamos bastante aqui no nosso canal, num quadro Isso é Crime, que eu vou colocar aqui ao final o vídeo sobre o que é a prevaricação e os crimes de responsabilidade do presidente da República do Brasil. Então vamos lá. Na verdade, esses crimes funcionais, eles só são cometidos mesmo pelos servidores públicos. Tanto que lá dentro do título 11 do Código Penal, lá no finzinho da parte especial, nós temos, como eu já falei para vocês em outros vídeos, todos os crimes que são cometidos contra a administração pública. E no primeiro capítulo do título 11 da parte especial, nós temos os crimes funcionais, que só são praticados por servidores públicos, são delitos especiais ou delitos próprios, como a doutrina costuma chamar, porque só são cometidos mesmo pelos servidores públicos contra o bem jurídico, a administração pública. Então, são delitos especiais ou delitos próprios, né? Só podem ser cometidos por essas pessoas. Depois nós temos no capítulo 2, no capítulo 3 desse mesmo título, delitos comuns que podem ser cometidos por qualquer pessoa, não só pelo servidor, mas por qualquer particular, por qualquer pessoa, contra a administração pública. O falso testemunho, por exemplo, é um crime absolutamente possível de ser cometido por outras pessoas. Ele pode ser cometido por testemunha, intérprete, perito, né? Não precisa ser necessariamente um servidor público. A corrupção ativa é um crime comum também. Nós já falamos aqui também de desacato, de outros crimes de usurpação de função pública, de desobediência e resistência, que são crimes absolutamente comuns. Mas os crimes funcionais do primeiro capítulo, corrupção, peculato, prevaricação, concussão, só são crimes cometidos pelo servidor público, pessoal. Então, dentro dessa frase que foi dita pelo presidente da República, a gente tem que analisar as duas partes, né? Ou seja, se ele não é um servidor público, ele não cometeria os crimes funcionais. Mas, será que a primeira parte dessa relação é verdadeira? Porque se a primeira parte for verdadeira, se o presidente da República é um servidor público, então ele é passível de ser também sujeito ativo dos crimes funcionais que nós acabamos de elencar. O conceito de servidor público ou de funcionário público, como está no Código Penal, está aqui no artigo 327. Vejam só, o caput do artigo 327 do Código Penal brasileiro, ele estabelece o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais, ou seja, só para efeitos da lei penal, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, considera-se funcionário público, servidor público, como a gente já falou no início do vídeo, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, vejam que os efeitos são os efeitos penais, são esses efeitos dos crimes funcionais que a gente já falou, né? Sobretudo como sujeito ativo desses delitos
somente algumas pessoas vão poder cometer, e o servidor público no sentido penal, não no sentido administrativo, né? Há muita polêmica na conceituação do servidor público no sentido administrativo, se é o detentor de um cargo, ou seja, de um espaço, de um locus na administração pública, de forma efetiva, com cargo criado por lei, ou se é aquele servidor transitório que exerce temporariamente uma função pública, né, o chamado empregado público, que pode ser contratado por um regime especial ou também pelo regime seletista, visando a suprir um excepcional interesse público, né, de forma provisória. Isso também é possível lá pelo artigo 37(9) da Constituição, inciso 9. E também nós temos os agentes políticos, como são os detentores de mandatos políticos, né, senadores, deputados, prefeitos, governadores e o presidente da República, ou seja, todos aqueles que desempenham uma função política, um agente político, mas que também está desempenhando uma função pública e que é detentor de um cargo público também. Então, nós vamos observar que o conceito de funcionário público para o direito penal é um conceito amplíssimo. Enquanto no direito administrativo pode-se ter esse conceito restrito do ocupante de cargo público, no direito penal nós vamos ver aqui nessa frase, nessa conceituação 327, um conceito unitário muito mais amplo do que do direito administrativo, ok, pessoal? Então, considera-se servidor público aquela pessoa que, embora transitoriamente ou sem remuneração, vejam só essas expressões. Então, a pessoa pode estar apenas dentro de um contrato, né, temporário, né, durante um certo tempo, visando atender um excepcional interesse público, como é previsto no artigo 37 da Constituição, desempenhando uma função pública. Essa pessoa não tem um cargo, um locus na administração pública, mas ela é sim um servidor público para efeitos penais. Então, você vai imaginar um médico que tenha sido contratado nesse período da pandemia para prestar serviço no hospital público durante 1 ano ou 2, né, pode ter renovado aí o seu contrato por até 2 anos, mas ele não possui o cargo, a vaga, né, de médico da administração pública naquele hospital. Mas ele é sim um servidor público temporário, portanto está cobertado ali pelos efeitos penais e pode cometer quaisquer desses crimes. Também aquele que exerce sem remuneração. A gente pode imaginar o mesário no dia das eleições. É uma função pública, né? Uma atividade pública que a pessoa não tem um locus, um cargo na administração pública, mas desempenha uma função pública, uma atividade pública muito importante no dia da eleição. Ela é convocada, ela é um mesário, ela tem que se justificar ou pagar uma multa caso ela não possa suprir essa função pública, não é? E, por outro lado, também temos o jurado. Nos dias de julgamento do tribunal do júri, o jurado também não recebe nada para isso, o jurado também desempenha essa função pública importantíssima de julgar os crimes dolosos contra a vida, é uma função constitucional que está lá no artigo 5º, não recebe para isso, é por um tempo apenas, mas ele também é considerado um servidor público para efeitos penais. Então, nesse sentido, nós temos que o conceito de servidor público, ele é alargado, ele é alastrado para pessoas que não têm aquele locus, aquele cargo dentro da estrutura da administração pública. Então, no finalzinho também do artigo 327, além de falar dessas pessoas que ocupam transitoriamente ou até sem remuneração, como jurado, como mesário que a gente falou, a condição de servidor público, elas exercem um cargo, emprego ou função pública, né? O cargo a gente já sabe que é o locus da administração, então são aqueles servidores que possuem, são de carreira, né? Que propriamente possuem esse cargo na forma de um concurso público, né? Previsto em lei. Possuem estabilidade, isso é muito importante. O emprego, que diz aqui, é aquele emprego transitório, aquele emprego que atende o excepcional interesse público e que tem um determinado prazo para terminar. Muitas vezes essas pessoas são contratadas pelo regime seletista, né? Ou então essas pessoas elas possuem um regime especial de contratação, chamado regime CRES. E, finalmente, a função pública é possível, como a gente falou agora, que a pessoa nem tem um contrato, jurado, mesário, mas esteja desempenhando uma função pública naquele momento das eleições, no dia das eleições, ou no momento de um julgamento pelo tribunal do júri. Então, é função pública, embora não tenha o cargo e nem o emprego, né, públicos para poder se dizer um servidor público, mas é um servidor público para efeitos penais, ok? E os agentes políticos, né? E o prefeito, o vereador, o governador, os deputados, senadores, o presidente da República. Bom, aí nós vamos para um conceito que está lá na Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 1992. Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. E ela conceitua no seu artigo 2º, vejam que interessante. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, parecido com o conceito penal, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Ou seja, a pessoa pode ter um mandato, a pessoa pode ter sido designada por eleição. Então aí entram os agentes políticos. Por isso que os políticos muitas vezes respondem, né, por improbidade administrativa, estão acobertados aí por essa lei 8429 de 92. Então, quando fala em eleição, que a pessoa pode ascender a um cargo público por eleição, que a pessoa pode desempenhar um mandato com um prazo certo, determinado, remunerado nesse caso, mas com prazo certo para terminar, temporariamente, então ela também é um servidor público, agente político, mas servidor público também, certo? Pode incorrer em improbidade administrativa e pode também incorrer nos crimes funcionais que estão descritos lá no título 11 do Código Penal brasileiro. Então, a gente tem que, certamente, o presidente da República, ele é um servidor público, pessoal, o servidor público em mais alto cargo do país todo, não é? É claro que ele não vai conseguir dar conta de tudo que acontece no Brasil inteiro, mas a sua responsabilidade se estende, de certa forma, à administração pública federal e, eventualmente, até estadual e municipal, por tudo que possa acontecer. Ela é descentralizada, né? São entes federativos, justamente para facilitar a administração de um estado tão grande como é o Estado Federativo Brasileiro. Mas o presidente da República, ele tem que ser consciente das suas responsabilidades em relação a todo o ente federativo e, enfim, a tudo que acontece, embora ele tenha ali a participação de muitas outras pessoas que vão estar descentralizadas nos seus cargos, para poder lhe levar informações a respeito do que acontece. É impossível que ele tenha ciência de tudo, né? Mas ele não deixa de ser um servidor público simplesmente porque ele foi eleito para essa função, porque ele desempenha um mandato político, temporário, não, de forma alguma. É talvez o servidor público mais importante, né, de toda a nação. Não pode se obrigar a saber de tudo, mas aquilo de que tem conhecimento responde como um servidor que deve velar pelos princípios da administração pública, não é? Pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Depois nós temos ali no artigo 327, no parágrafo 1º, nós temos que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividades típicas da administração pública. Então, a administração pública, para poder dar conta de todas as suas atividades, também pode ser descentralizada. Esse aqui é o parágrafo 1º do 327. Essas pessoas também são servidores públicos para efeitos penais. Então, são pessoas que estão em empresas públicas, em sociedades de economia mista, em autarquias, em fundações públicas, desempenhando funções que a administração pública direta não pode desempenhar, né? União, estados, municípios, Distrito Federal não dão conta de desempenhar todas essas atividades, muitas vezes atividades econômicas. Então, nós temos ali os detentores de cargos em autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresa pública, que por esse parágrafo 1º aqui, ó, que está no rodapé, vão ser equiparadas também a servidores públicos para efeitos penais. Então, de repente, alguém que ocupa um cargo numa autarquia não sabe que é servidor público? É sim servidor público para efeitos penais e pode cometer como autor desses delitos funcionais que estão ali no capítulo 1º do título 11 da administração pública, os crimes de corrupção, de peculato, de prevaricação também. E, muito importante, o parágrafo 2º do artigo 327. O parágrafo 2º do artigo 327, vou colocar aqui para vocês, diz que a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Vejam que não estão as autarquias. Como se trata de uma causa de aumento de pena de 1/3, ela vai piorar a situação do réu. Nós não podemos fazer analogia. O que está aqui, o que não está. O legislador pode ter esquecido de colocar, e nós não vamos aumentar a pena e fazer uma analogia em detrimento do réu. Então, as autarquias, por exemplo, não estão aqui, não é? Mas nós temos as fundações públicas, nós temos as sociedades de economia mista, nós temos as empresas públicas, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, entram todos aqui, né? Mas as autarquias, por exemplo, o INSS, não está aqui, e nós não vamos majorar a pena dessas pessoas. Que pessoas são essas, gente? São pessoas que ocupam cargos de direção, ou cargos em comissão, que são aqueles cargos demissíveis ad nutum, né, que foram nomeados especialmente para uma função, ou então uma função de direção ou assessoramento nesses órgãos da administração pública direta ou a indireta, nessas expressões que a gente vê aqui, a sociedade de economia mista, a empresa pública e as fundações, a administração pública direta entra também, indireta entra também, mas na direta, União, estados, municípios, distritos
Federal, com certeza os detentores de cargo de direção vão ter aumento de pena, porque são pessoas que têm maior atribuição de responsabilidade. Então, todos os crimes funcionais que eles cometerem, né, como sujeito ativo ali, como delito especial que a gente já falou, vão ter aumento de 1/3 da pena. E aí entra o presidente da República também, pessoal, que tem aumento de 1/3 da pena, porque ocupa um grande cargo, né, de direção da administração pública direta da União, não é? Que, portanto, ao cometer um delito funcional, como os delitos que a gente já falou, de corrupção, de prevaricação, de excesso de exação, de concussão, vai ter ainda o aumento de 1/3 da pena por ter uma maior atribuição de responsabilidade em virtude do cargo que ocupa. Então, essa fala, né, que fez o presidente, de que ele não é um servidor público e que a prevaricação está destinada ao servidor público, ela já cai por terra na primeira parte, né? Ele é sim um servidor público e, portanto, eventualmente, poderá ter cometido os crimes funcionais que estão no Código Penal brasileiro, ok? Então, esse foi o Pílula Penal de hoje, com conceitos jurídicos penais relevantes para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no final um vídeo muito importante que conceitua o crime de prevaricação e os crimes de responsabilidade do presidente da República. Um outro vídeo que a gente gravou a respeito desse assunto também. Espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem esse conhecimento e sigam acompanhando os vídeos do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!